E o principal motivo, a guerra. Aí a gente vai chamar agora a nossa analista de economia, Lucinda Pinto, que chega nos estúdios da CNN em São Paulo para explicar esse cenário. Muito bem-vinda, Lucinda. A gente adora quando você vem. Como é que estão as projeções agora e de que forma isso vai afetar as decisões sobre os juros aqui no Brasil? Oi, Débora, boa tarde ao Yuri. Mas antes de falar de inflação, quero cumprimentar o meu colega Yuri pela meia maratona que ele fez ontem, num pace excelente. Yuri, aqui com essa carinha de quem dormiu o dia inteiro, correu lá 21 bravamente. Então, parabéns, Yuri. É isso, não, obrigado, Lucinda, que é grande corredora também. Depois eu vou ter que falar que ela vai fazer uma maratona, Débora. A minha maratona eu deixei para o ano que vem. A minha maratona de 2026 é cobrir as eleições, chegarmos são e salvos, e aí depois, no ano que vem, em ano ímpar, aí eu vou rumo aos 42. Isso aí, planos para o futuro. Mas agora, Yuri e Débora, a gente está aqui entre a esperança e a expectativa. A gente falava agora que estamos na esperança de que a Isadora traga boas notícias sobre os preços, mas por enquanto a gente está vendo, na verdade, o mercado olhando para o cenário de inflação mais alta. Então a gente trouxe até aqui na tela já para mostrar para o nosso telespectador como piorou a projeção do mercado na pesquisa Focus, que é aquela pesquisa que o Banco Central faz semanalmente com os economistas. A projeção do IPCA para este ano subiu para 4,71%, ou seja, foi acima do teto da meta. Subiu bem, né? Porque subiu bem. Semana passada ainda estava abaixo da 4,36, é isso mesmo. E é o seguinte, a meta de inflação para o ano é de 3% e tem aquele 1,5 ponto que é para acomodar os choques. Então, situações atípicas como essa que a gente está vendo, então esse 1,5 ponto não está sendo suficiente neste momento para acomodar o choque. E para o ano que vem também preocupa, 3,91%, também subindo gradualmente. Aqui para o PIB, a projeção se manteve em 1,85, 1,80. O dólar, uma projeção para baixo, aqui um reajuste para baixo para R$ 5,37, R$ 5,40 por ano que vem. Embora o dólar esteja caindo em relação ao real, a gente vê um cenário pior de inflação. Hoje, inclusive, ficando abaixo, né, dos R$5. Não sei se agora já voltou um pouquinho mais, mas chegou pela primeira vez a ter 4, é isso aí. Mas não está sendo suficiente para compensar esse aumento do petróleo. Agora, aqui a projeção da Selic, ela se manteve em 12,5% neste ano, só que quando a gente olha uma outra medida dentro da pesquisa, que é a mediana das projeções nos últimos 5 dias, que captam as notícias mais recentes, essa já subiu para 12,75%. E tem alguns economistas já entendendo que o espaço para corte pode ser ainda menor do que esse. Agora, a mediana aqui para o ano que vem continua em 10,5%. E como a gente conversava até aqui, na verdade, a razão é uma só para essa piora de expectativas, é o movimento do petróleo, que impacta diretamente combustíveis, como efeito secundário os preços de alimentos, que subiram bastante, e também de transportes. A questão é que o IPCA de março, que nós já conhecemos, já mostrou uma inflação mais alta do que a gente imaginava, pressionado por esses dois itens, alimentos e transportes. E o que o mercado está mostrando ao reajustar aqui a sua projeção é que se acredita que esse movimento não vai parar tão cedo. Quer dizer, essa pressão sobre alimentos, esse espalhamento da inflação provavelmente vai continuar aí nos próximos meses. Qual é o problema da expectativa subir? O problema é que quando você acredita que vai ter inflação lá na frente, quando você acredita que os preços vão estar mais altos, naturalmente os agentes econômicos reajustam seus preços. Então, eles já antecipadamente podem começar a colocar os seus preços para cima. E isso alimenta a inflação. Então, essa é uma preocupação importante. Agora, tem um outro aspecto, Yuri. Alimentos e transportes, eles têm um peso muito grande sobre a renda das pessoas, especialmente aquelas de renda mais baixa. Alimentos chega a responder por 28% do orçamento de famílias que ganham entre 1 e 1,5 salário mínimo. Então, essa inflação, de alguma forma, ela já aperta a renda. Então, talvez ela já tenha um efeito de restrição de consumo. E esse elemento, essa variável, ela gera um dilema para o Banco Central. Faz sentido ser tão cauteloso assim no corte de juros? Se as pessoas já estão com a sua renda mais apertada, com o seu bolso mais apertado, o que ele tem que escolher? Faz sentido ele ser muito duro na taxa de juros e parar de cortar logo por causa do efeito do petróleo, que é um movimento internacional?
Ou, se ele não for rigoroso assim, ele vai permitir, então, que essa inflação se espalhe ainda mais para outros preços, para outros produtos, e isso gere uma situação de falta de controle. Então, a situação do Banco Central, neste momento, não é simples. Vai ser preciso acompanhar dado a dado, indicador a indicador. Muito provavelmente, hoje, ele vai manter essa cautela e cortar o juro apenas em 0,25 ponto percentual. Isso levaria o juro para 14,5%, muito alto ainda. Muito alto. Mas todas essas questões aqui sobre o efeito do cenário de inadimplência, dos alimentos mais caros, do transporte mais caro, tudo isso vai ter que ser levado em consideração pelo Banco Central. Embora a meta dele, o objetivo dele seja a inflação, ele tem que olhar essas outras variáveis e de que forma elas impactam a capacidade de consumo das pessoas e a inflação lá na frente. Então, o cenário hoje é super desafiador e cheio aí de nuances. Ficaremos de olho, claro, e você bem informado aqui, seja com o pessoal do Agro, Infra e também CNN Money, nossos analistas como Lucinda Pinto. Muito obrigado, Lucinda, sempre bem.